28ª semana do tempo comum, quarta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. O Evangelho de Lucas tem como característica nas bem-aventuranças esses textos que nós chamamos os ai de vós. Nas bem-aventuranças eles pegam um contexto geral. Aqui, nosso Senhor, em discussão mais uma vez com os fariseus, coloca essa sentença sobre eles também. Ai de vós significa aqueles que não conseguem experimentar a misericórdia. Isto é, são até eleitos para isso, mas não conseguem experimentar. É uma consonância perfeita com o evangelho que ainda escutamos no domingo passado, porém tirado do trecho de Mateus, aquela parábola do rei que prepara então uma festa de casamento do seu filho. O evangelho termina dizendo: muitos são chamados, poucos escolhidos. Os que estavam na festa, bons e maus. Para o contexto que nos apresenta aqui com os fariseus é a mesma coisa. Chamados, porém, se não tomam uma atitude diferente, não são escolhidos. Vejam, são atitudes morais que os fariseus e os mestres da lei precisam observar. Não é só fazer aquele preceito ritualístico, aquela, como gostamos de dizer, aquela capa para dizer que são boas pessoas. É preciso praticar, de fato, aquilo que depois a igreja ensina, as obras de misericórdia. Ajudar, de fato, quem necessita, ensinar aquele que está na ignorância. E aqueles fariseus não tomavam mais esta atitude. Faziam aquilo que parecia e dava a aparência de que eram homens corretos, para manter, então, um status social, para serem respeitados e para terem poder. Os mestres da lei são incorporados na discussão de uma maneira até interessantemente dinâmica, o Evangelho nos apresenta. Um toma a palavra e diz: assim tu também nos ofende? Quer dizer, aquilo que Jesus estava dizendo já atinge por tabela outros grupos. É aquela história que às vezes a gente diz, né? Não estamos nem dizendo alguma coisa para alguém, mas a carapuça serviu. O Evangelho para nós tem que ser isso também. Uma denúncia da nossa vida, uma denúncia das nossas atitudes erradas, dos nossos pensamentos errados, para não sermos também incorporados neste ai de vós, mas incorporados na atitude da bem-aventurança, dos filhos felizes que conseguem, mesmo em meio às dificuldades da vida, obedecer à vontade de Deus. Não é, meus irmãos, a tentativa ou o tropeço na tentativa que faz com que nós sejamos ruins. É a busca pelo pecado, é a indiferença com as coisas de Deus que, na verdade, nos afastam da misericórdia dele. Devemos, então, experimentar cada vez mais esta proximidade de Deus através das obras de misericórdia aos irmãos, a pensar naquele bem que nós podemos fazer, manifestando este Deus que está conosco, esse Deus que modificou a nossa vida. Então, se nós temos uma comunhão com Deus, uma vida mudada pela palavra dele, por seu amor, nossa atitude também precisa mostrar esta mudança. Senão estaremos fazendo só uma capa e para nós servirá: ai de vós que fingem que são cristãos, ai de vós
que então utilizam dos sacramentos ou dos grupos que participam da igreja para ter poder. Não é essa a função dos movimentos, das pastorais e nem da vida cristã, mas sim a nossa espiritualidade, o nosso contato, a nossa intimidade com Deus, com os irmãos e, consequentemente, a nossa salvação. Que nosso Senhor nos ajude, então, a ter um coração aberto para seguir corretamente a sua lei. E que Ele nos abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.